Neste vídeo eu vou trazer dois recortes. O primeiro do Nicolas Ferreira respondendo uma pergunta idiota de um jornalista, uma pergunta que não tinha cabimento, e o Nicolas Ferreira foi lá e deu uma boa resposta. Na sequência eu vou mostrar um outro corte, desta vez do senador Rogério Marinho, que quando foi questionado sobre a anistia, deu uma resposta memorável para os jornalistas da CNN. São sobre esses dois cortes que eu vou falar no vídeo de hoje. Aqui, só para vocês entenderem um contexto, o Nicolas Ferreira foi questionado sobre a forma como Donald Trump estava fazendo as deportações, com o pessoal algemado, acorrentado, né, como se isso aí não fosse o modus operandi, né, dos Estados Unidos. Você pode gostar, não gostar, mas isso aí não começou com Donald Trump. E aí, foi a partir dessa pergunta que o corte começa, e aí o Nicolas começa a responder. E aí o jornalista vem com uma pergunta que, olha, sinceramente, que pergunta mais idiota. Vou dar o play e aí na sequência eu faço novos comentários. Vamos lá. Espero também que toda a mídia também abra os olhos também pro que está acontecendo aqui no Brasil, com violação de direitos humanos, pessoas presas com penas que nem estuprador pega aqui no Brasil, com o pessoal do dia 8, traficante sendo solto, pessoas sendo mortas pela polícia, né, em operações que muitas vezes a gente não sabe nem como é que começou. Pessoas, muitas criminosos, se criminoso, se morreu 700, que morreu 70 mil. Tem crianças também, crianças assim de 2 anos, o senhor acha que tem que ser mortas mas também? é interessante, né, porque crianças de 2 anos, só acha que tem que ser mortas? quando uma polícia, ela comete um erro, né, aí todo mundo... Fiz uma pergunta bem objetiva, crianças de 2 anos, o senhor acha que tem que ser mortas? Não, essa pergunta é no mínimo ridícula e merece uma resposta ridícula. Claro que não. Eu peço respeito. Não, peraí, me perguntar se uma criança de 2 anos merece morrer. O senhor perguntou claro que não. Mas o senhor perguntou que tipo de pessoa? Vai ser qual? O senhor perguntou que tipo de pessoa? Eu falei crianças. E o senhor não respondeu. Eu falei, tá, obviamente que não. Que bom, obrigado. Obviamente que não. Sua assessoria está pedindo para o senhor ir, eu agradeço muito a sua gentileza. A assessoria pediu para ir? Quem pediu para ir? Por fim, eu quero fazer uma última... Não, pode deixar. Pode continuar? A assessoria autorizou. Bom, aqui é pena que o Nicolas, claro, foi pego de surpresa, né? Uma pergunta idiota, né? Seria a favor que um policial mate uma criança de 2 anos. O Nicolas poderia ter perguntado o seguinte pro jornalista, se ele aprova o aborto, e o Nicolas poderia ter dito ainda mais. É óbvio que não, afinal de contas eu já sou contra o aborto, eu já sou contra tirar a vida de crianças na barriga da mãe. Assim, eu acho que colocaria o jornalista no seu devido lugar. E eu fiquei com a sensação de que o jornalista tentou encurtar a entrevista meio que despachando o Nicolas Ferreira, falando lá que a assessoria estava chamando. Não sei se chamou ou não, a impressão que eu fiquei é que ele quis meio que finalizar a entrevista. E aí o Nicolas, ligeiro, olhou para trás e falou, quem tá chamando? Não, vamos continuar. Mas assim, esse é o nível das perguntas, esse é o nível do jornalismo. Isso é pergunta que se faça. Talvez o Hamas seja a favor de tirar a vida de pessoas tão jovens assim, de 2 anos de idade. Tirando o Hamas, quem seria louco de falar que sim, que aprova, que bate palma? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. E agora, eu vou trazer aqui um outro corte do senador Rogério Marinho, que também deu uma resposta para a jornalista da Globo News, assim, memorável, sabe? Ele tá falando sobre anistia e falando a hipocrisia de parte da esquerda que é contra a anistia. E aqui ele traz alguns casos de anistiados. Então, assim, foi uma resposta, galera, que, assim, impecável, sabe? É difícil você rebater, porque enterram muitas narrativas. Vamos ver o que disse o senador. E a questão da anistia, é evidente que é uma enorme hipocrisia nesse processo. Uma hipocrisia que cheira até a uma intolerância. Nós estamos vendo, por exemplo, a Elisa Matsumara, que matou o marido, esquartejou, botou dentro de uma caixa. Essa moça foi condenada a 16 anos. Enquanto uma outra pintou de batom uma estátua, foi a 17 anos. Então, quem achar que está naturalizado esse processo deve ter algum problema de interpretação ou eu diria, uma angústia seletiva. Tá? A Dilma Rousseff, ela assaltou um banco. A Miriam Leitão, da mesma forma. O Gabeira, nosso amigo Gabeira, também, ele foi processado por sequestro. Crimes de morte foram perdoados. José Disseu, né? José Guimarães, Brizola, que já faleceu, Arraes, todos eles foram perdoados, foram anistiados e se reincorporaram à vida pública. Nós estamos falando de pessoas que, no máximo, podem ter depredado um bem público. Aliás, é uma prática da esquerda, depredar bens públicos. Eles são muito bons nisso, depredar propriedade alheia, invadir propriedade alheia, incendiar ministérios. Mas há uma indignação seletiva e hipócrita.
Então nós não temos nenhuma dificuldade de tratar desse tema. Eu acho que para pacificarmos o Brasil é importante que sim, que haja uma anistia o mais rápido possível para que nós possamos nos debruçar no que interessa ao Brasil, o que interessa à população brasileira. Como é que está o quilo ou o preço do quilo do café no supermercado? Como é que está a questão do índice dos juros que são oferecidos à sociedade, que reprimem, que sobrestam investimentos que geram emprego e renda nesse país? O que é que nós estamos fazendo em relação à nossa posição em relação à ditadura da Venezuela? Nós somos um dos únicos 7 países do mundo que mandou representante oficial. Isso é uma demonstração muito clara de como esse governo enxerga a democracia de uma forma relativa, enviesada. A democracia só serve para um lado. Não, exatamente. E o legal dessa entrevista é que ela é ao vivo. Tanto a do Nicolas quanto a que é do Rogério Marinho é ao vivo. Então ficaria chato, né, de repente a jornalista tirar o microfone. E nem sei se ela tinha essa intenção, mas ficaria uma coisa muito feia. Então o legal das entrevistas ao vivo é que dá pra a pessoa mandar muito bem, sem ser interrompida, sem sofrer uma edição. Então foi impecável essa resposta do senador. E aqui, para finalizar, eu quero trazer um outro corte do senador Rogério Marinho, que em uma outra entrevista na CNN, no começo deste ano, no mês de janeiro de 2025, comentou sobre o 8 de janeiro. Olha o comentário que ele fez. A notícia mais importante do dia é a vitória da Fernanda Torres, que ganhou o prêmio de melhor atriz no Globo de Ouro. E isso levanta um debate sobre algo que é muito caro para nós, para o senhor, inclusive, como político e parlamentar, que é a nossa democracia. Depois de amanhã nós temos o ato que vai marcar o dia 8 de janeiro, os 2 anos daquela tentativa de invasão à sede dos 3 poderes. Minha pergunta é, o senhor assistiu o filme, gostou, achou que merece, que representa bem esse período sombrio da ditadura? Pensa em ir no ato do dia 8 de janeiro, que está sendo organizado aí em Brasília. Qual que é a tua avaliação sobre isso? Olha, Pedro, primeiro, eu acho que essa relação de não se esquecer é muito importante. Se a gente não leva em consideração o que ocorreu na nossa história, a gente tem dificuldade de se situar no presente e projetar um futuro. Então, todos nós repudiamos qualquer ação que signifique censura, cerceamento da liberdade de expressão, prisão sem nenhum motivo, prisões estendidas, relativização do habeas corpus, a própria tortura, o fato de se impedir que advogados tenham acesso a autos do processo, se utilizar a lei de uma forma para os amigos, se utilizar a lei de outra forma para os adversários políticos. Então, nós estamos vendo o que está acontecendo no Brasil hoje, como uma repetição da história, só que com outros atores e de uma outra forma. Se eu discordo de alguém, eu quero ter a possibilidade de debater com essa pessoa, de contraditar com essa pessoa, de fazer o diálogo para que as pessoas possam fazer, quem está nos assistindo, juízo de valor sobre o que está certo e o que está errado. Não se combate a desinformação ou a mentira, se retirando as pessoas da possibilidade de estarem se pronunciando. Se combate com mais informação e com mais verdade. Então, nós estamos vivendo de novo um período sombrio da nossa história. Um período em que a democracia realmente ela está em perigo. No dia 8, inclusive, o presidente da República faz uma convocação a favor do que ele chama de democracia inabalável. Me parece, na verdade, que ele está fazendo uma ode à democracia relativa, porque esse mesmo presidente é aquele que vai estar representado formalmente em Caracas, na Venezuela, abraçando o ditador Maduro, que estuprou a democracia na Venezuela. É o mesmo que faz um discurso a favor da conciliação, mas todo dia quer dividir o Brasil entre nós e eles. Deveria estar buscando a conciliação e a pacificação. Nós devemos estar falando, por exemplo, de anistia, porque muitos dos que estão na esquerda brasileira hoje ocupam o poder foram responsáveis por crimes de sangue, por assassinatos, por roubos a banco, por sequestros. E essas pessoas todas foram anistiadas e ocuparam postos importantes na política brasileira. O nosso Brasil tem uma tradição de pacificação quando tem líderes com legitimidade, com credibilidade, com capacidade de conduzir esse processo, não de dividir a sociedade. Então é evidente que no dia 8 de janeiro eu não estarei em Brasília, por razões óbvias, que eu não vou convalidar essa farsa que o presidente Lula pretende apresentar à sociedade brasileira. Senador, eu gostaria de pegar um embalo aí no que o senhor está dizendo para a gente. Clarice Oliveira aqui falando, obrigada pela entrevista. Senador, ouvindo o senhor, a gente enxerga aí quase que um paralelo que o senhor está fazendo, então, um paralelo entre a perseguição política ocorrida na ditadura com o que está sofrendo neste momento o ex-presidente Jair Bolsonaro. É exatamente esse paralelo que o senhor faz? Não apenas ele, um espectro ideológico importante e relevante da sociedade brasileira. Hoje é uma relativização, que é a palavra da moda, da aplicação da lei. Veja, por exemplo, o que aconteceu recentemente, o jornal Folha de São Paulo, que eu acredito que vocês respaldam como instituição séria, publica diálogos entre os juízes auxiliares do ministro Alexandre de Moraes, na época presidente do Tribunal Superior Eleitoral, com um funcionário do tribunal naquela ocasião, onde o funcionário ele é instado a
usar a criatividade para produzir provas contra um adversário político. Então, esse tipo de situação é tão séria e foi tão banalizada, tipo assim, tudo é possível contra fulano porque ele é inimigo da democracia. Relativizar a lei, né, passar por cima das convenções, né, abrir mão dos direitos individuais. Né? Então, nós estamos vivendo um momento em que a sociedade brasileira precisa entender que quando o diabo sai da garrafa, é difícil colocar para dentro. E ou a gente entende isso e passa a ter uma postura de que o Brasil ele é plural e que é possível e necessário que haja um contraditório e que as pessoas possam se posicionar, ou a gente vai caminhar gradativamente para um estado de exceção. Essa é a nossa preocupação e esse é o nosso temor. Não, exatamente. Então, assim, o senador Rogério Marinho é um político que eu venho acompanhando assim, eu gosto muito dos seus posicionamentos. Nas entrevistas, ele fala aquilo que tem que ser dito. No Senado também é um senador combativo, diferentemente, por exemplo, do astronauta Marcos Pontes, que eu tenho, sabe, você fica com aquela sensação, pô, tá deixando a desejar. O Rogério Marinho já é um nome que eu acho realmente tá alinhado com os valores da direita. É um cara de confiança do Bolsonaro também, então não é aquele cara que tá naquele hall dos traidores, né? Então acho que é um nome interessante. Pessoal, é isso. Coloquem nos comentários aí como que vocês enxergam, né? Políticos como o Rogério Marinho e o Nicolas Ferreira que não se acovardam nas entrevistas. Por exemplo, o próprio Nicolas lá, o cara quis encurtar a entrevista, pelo menos aparentemente pareceu, né? E o Nicolas falou, não, vamos seguir, vamos continuar. Pessoas que não fogem do debate. E assim, às vezes eu vejo pessoas reclamarem, né, de políticos que ficam nas redes sociais, ficam dando muitas entrevistas, tem gente que reclama. Eu acho que tem entrevistas e entrevistas. E tem interações e interações nas redes sociais. Se a gente pegar o vídeo que o Nicolas fez que viralizou, pô, ele acabou com o governo Lula. Acabou, o pessoal perdeu o rumo, ficaram batendo cabeça. Sim, se você usar com inteligência e sabedoria, não só procurando like, mas fazendo a boa política, fazendo uma verdadeira oposição, pô, eu acho que os ganhos são grandes. É que, infelizmente, muitos políticos só querem likes e ficam na superficialidade. O Nicolas foi lá, gravou um vídeo objetivo, falando poucas e boas e extrapolou, saiu do Brasil, inclusive. O mundo estava assistindo o vídeo do Nicolas. E as entrevistas que o Rogério Marinho tem dado, pelo menos as que eu vejo, cara, ele estava realmente colocando os pingos nos is. Isso também é importante para mobilizar a opinião pública, né? Coloquem nos comentários se vocês concordam com essas minhas observações finais. Se gostaram do vídeo, deixa o like, porque isso realmente ajuda no engajamento. Se gostaram também, compartilhem. Compartilhem nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, pra gente também sair da bolha. Quantas pessoas que já se arrependeram de ter feito L? A gente tem que trazer essa galera pro nosso lado. Não necessariamente eles vão pra direita em 26. Eles podem pegar uma alternativa à esquerda. Então a gente tem que mostrar que a direita é o melhor caminho. Na economia, nos valores e em tantos outros aspectos. Então, sair da bolha é importante. E façam isso com qualquer vídeo que vocês gostem da direita, não só com o meu. Eu acho que esse modus operandi é importante para a gente alcançar novos públicos. Os convido também a me seguir em todas as redes sociais. Em todas elas eu estou como @ViniciusCFP82. Aqui em cima em vermelhinho tá o meu username, tá? Então fica aí o convite. Dado o recado, até o próximo vídeo.